Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Vamos continuar aqui o nosso vídeo sobre as funcionalidades do indicador. No último vídeo eu falei sobre o painel de pares, os 28 pares. Ensinei basicamente algumas funcionalidades e agora nós vamos dar prosseguimento, tá? Um outro painel que eu gosto muito é o painel de força das moedas. Ele é um painel que não deve ser usado sozinho, tá? Ele tem que ser usado em conjunto com o painel de pares ou suas outras análises, se você não for usar o painel de pares, porque ele é um indicador de força daquelas moedas no momento. Você tem os time frames que você pode alterar, porém é importante se atentar que se você olhar só a força da moeda, ela muda, entendeu? Então, se você for só pela força, não fizer uma análise mais completa, você vai acabar ficando na mão. Então, eu vou mostrar para vocês. A gente clica aqui em força. Na hora que você clica, aqui do lado direito, você vai ver que tem vários time frames. Viu? Ele demora um pouquinho e carrega as informações. Isso depende do servidor, depende do horário. Agora é 7h45, é um horário que o mercado está voltando, então os spreads ainda estão normalizando. Há uma volatilidade. Você pode ver aqui, ó, o exemplo do balanço. Esse aqui, o USD-JPY. Olha só a pernada que ele fez aqui recente. O NZD também fez, quer ver? Olha o que o NZD aprontou aqui, acabou de fazer. Então, esse horário não é muito bom para a gente estar operando, não. É mais volátil, mais perigoso. Então, eu tenho que aprender esses macetinhos aí. Vocês viram que eu mudei a moeda e ele desapareceu, né? A gente tem que clicar aqui para ele aparecer. E você viu que o painel não desapareceu, porque está com aquela opção que eu mostrei no último vídeo, de sempre carregar com ele na tela. Só que aqui a força não está carregada na tela. Se você quiser, também existe essa possibilidade. Vai aqui em lista de indicadores, 4 pilares, nós vamos descer, configuração visual. Tem aqui mostrar painel de força recarregar. True. Se eu colocar assim, ele vai carregar toda vez que eu mudar de moeda. Quer ver o SDCAD aqui? Ele carrega. Só que um está sobre o outro e às vezes não é bacana para a gente estar operando. É melhor esses pares, esses painéis, eles estarem assim, separados, né? Então nós vamos aqui, tem mais essa possibilidade também. Propriedades, aqui na parte visual. Colocar display. Não é esse, peraí. Colocar display, cadê o força? Colocar display abaixo da boleta. Não é esse, eu não estou achando agora. Ah tá, achei. Colocar painel de pares abaixo do display. Dificuldade de enxergar? Beleza, botou aqui, ó, viu? Agora nós estamos com os dois painéis configurados para recarregar ao abrir um novo gráfico e estarem um próximo do outro sem um estar tampando o outro, entendeu? Eu vou abrir aqui, por exemplo, vou clicar aqui EuroJPY, ele vai carregar, viu? Apareceu os dois em conjunto. E é aí que eu estava falando no início do vídeo. Sempre usar ele em conjunto, nunca usar ele sozinho. Por exemplo, ele nos time frames aqui, ó, tá por padrão carregar no H1. Vocês podem modificar isso em lista de indicadores, painel. Vamos descer. Time frame padrão de força, tá 1 hora. A gente pode colocar aí 4 horas diário, vou colocar diário. Pronto, tá vendo que ele já carregou com D1 aqui? Mas a gente pode mudar e sempre vai estar mudando ao fazer as análises, tá? Então, a gente vê aqui que no D1, a Libra, ela está a moeda com mais força. Se a gente pegar aqui
Em último lugar está o franco suíço. Então eu indico que vocês, ao analisar o painel de força, pegue o primeiro ou o segundo, quanto o último ou o penúltimo, tá? Para vocês terem mais assertividade. Só que isso aí é só um gatilho. Na hora de analisar, a gente vai olhar outros. Que isso aqui é o D1, como tá as moedas, a força delas no dia. Porém, já andou vários pontos durante o dia. Então você está olhando como se fosse assim, no final do dia o ranking. Só que na hora de fazer entradas, o ideal é a gente olhar o time frames menores, que tem a ver com a entrada que a gente vai fazer na hora, né? Então, você pode olhar um M30, no M30 já mudou, por mais que a Libra ainda está em primeiro, quem está em último aqui é o CAD. É só para vocês fazerem a sua análise, entendeu? Você pode pegar um M15, mas é só para você ver a força. Só que se você pegar o M1, M5, é só para você olhar mesmo, você ter uma noção. Você não pode se basear por M1. M1 é muito volátil, o M5 também. O normal é de M15 ou M30, pelo menos para você ter uma noção melhor de entrada. Mas é bom você olhar o H1, o H4 e fazer a sua análise. Beleza, você olhou aqui, por exemplo, vou botar aqui no M30. O M30 é o euro, tá? No M30 o euro está em primeiro nesse momento e o Ien está em último. Aí eu vou olhar aqui no painel de pares as oportunidades de acordo com todas as regras dos 4 pilares, olhar notícias, olhar o calendário econômico. Vocês podem estar olhando que no MetaTrader tem calendário econômico, vocês podem entrar em sites também, podem olhar até no investing.com, entendeu? Vocês vão lá, acessa, vê notícias, como tá as notícias econômicas. O ideal é que vocês já olhem um dia antes, no mínimo. O ideal é uma semana, mas pelo menos um dia antes, para vocês não saírem fazendo entrada. Porque vocês vê lá no dia, vou fazer uma entrada aqui, e vai ter uma notícia importante de 3 touros, e então você pode se dar mal, porque pode ter uma notícia que vai contra aquele par que você vai operar. Então tem que tomar esse cuidado e olhar aqui, por exemplo, você vai, vou olhar aqui, por exemplo, no M30, olha como já mudou no M30, agora o CHF, entendeu? Viu? Muda muito. Então, por isso que eu falo, não pode confiar cegamente na força. Eu uso muito e dá muito certo, porém, em conjunto, é um gatilho com outros fatores que você tem que usar. Se você usar só a força, você vai quebrar a cara. Você tem que saber para onde vai a sua operação, para onde que está aquela moeda. Por exemplo, eu vou olhar aqui, vamos pegar aqui, ó, NZD JPY. Vamos pegar essa aqui, certo? Olha só a penada que ele deu, olha, mais de 500 pontos. Então a gente vai pegar aqui, em outro momento ele deu também para baixo. Então a gente vai pegar aqui, olhar, NZD JPY. Ele está 3.131 pontos acima da mediana. Se a gente for no mensal, a gente vai ver isso. Aqui, ó. Ele está 39% acima. E, então, ela está mais para o topo, certo? E ela está uma distância boa da mediana. Então, teoricamente, é uma moeda boa para você operar a venda. Só que aí você vai ter que olhar como está o momento econômico do Japão, como está o momento econômico da Nova Zelândia. E em contrapartida você vai olhar o painel de força. No caso aqui, se a gente pegar no dia, no D1, viu que a Nova Zelândia e o Ien eles estavam juntos e bem fracos perante 4 outras moedas acima, entendeu? Então, por isso você tem que fazer confluência de informações, ou seja, elas têm que apontar para o mesmo caminho. Então, tá aqui no sentido, tá bom para operar porque tá acima e tal, mas você não pode olhar só isso, você tem que olhar como é que tá o Japão, como é que tá a Nova Zelândia, e se bater tudo olhando com a força, aí facilita mais, você vai fazer uma entrada mais assertiva que vai te dar mais pontos. Eu já fiz muitos pontos assim, entendeu? Então é um recurso muito bom, um indicador de força, mas ele é um indicador simples, tá? Ele não tenta adivinhar nada,
ele não tenta projetar nada, ele não é um sentimento do mercado, ele não é nada desse tipo, ele apenas olha preço. Então, eu estou olhando o preço para medir essas forças aqui. Os cálculos que eu gerei, eles são matemáticos, entendeu? Então, eles não adivinham nada, eles não estão medindo futurologia. Então, eles estão medindo força. Então, por isso que ele tem uma assertividade, ele está vendo como está a força daquela moeda. Se você pegar aqui o GBP no H1, ó, ele está com 8,1 frente ao AUD, 5,6 frente ao CAD, 5,0 frente ao franco, 10,0 frente ao euro, e ele está perdendo aqui frente ao neozelandês. E o neozelandês aqui no H1, ele está em segundo, justamente porque ele só está perdendo aqui, perdendo campo. Quando eu falo perdendo, é porque ele está desvalorizando perante essa outra moeda. Entendeu? Então, assim, o GBP ele está se desvalorizando frente ao neozelandês, o dólar neozelandês, e se valorizando frente a todos esses outros. Então, por isso que ele está aqui, e na soma total aqui ele é classificado aqui em cima. Então, por isso que eu falo, sempre tentar pegar as primeiras posições contra as últimas, que aí você vai ter mais assertividade. Mas você tem que comparar como ele está frente aos outros, entendeu? Então, assim, é muito volátil quando os time frames são menores. É muito volátil, porque os preços mudam, o mercado fica... Eu estou aqui no mensal, aí parece que está parado, né? Se eu botar no M30, já começa a ter um movimento. Se eu botar no M5, vai ter bem mais movimento. Se eu botar no M1, então, aí é movimento o tempo todo, entendeu? E eles são muito voláteis, então o ideal é olhar vários time frames para ter uma noção, entendeu? E, por exemplo, eu posso olhar até aqui o semanal, é mais para você ter uma noção, para fazer análise mais macro, como tal. Você vê que nessa semana, começou agora há pouco, nós estamos na quarta, né? Começa no domingo. Então nessa semana o Ien está se desvalorizando bastante, frente aos outros, né? Mas o bastante dentro do Forex, né? Não é igual ações de empresa, não é igual metais, que a desvalorização é altíssima, não. Dentro do Forex. Então aqui o mensal também, para você ter uma noção como tá. É mais para você fazer, às vezes, fazer análises macro, né? É bem interessante. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês e até o próximo vídeo.